Olá, boa noite. O meu nome é Jordão Barbalho. Nós estamos começando mais uma aula da Liga LANI, que é a Liga de Neurociências Integrada da Universidade Unicelma de São Luís Maranhão. Hoje nós vamos ter o tema Abordagem Inicial na Neuroimagem com o Dr. Saulo Pimenta. E eu queria agradecer ao Dr. Saulo por ter aceito o convite. Alguns avisos rápidos. Vocês podem usar o chat para poder fazer perguntas. Nós vamos estar aqui selecionando umas 2 a 3 para perguntar no final da aula. E faltando 20 minutos para terminar a aula, nós vamos fornecer o link para você poder fazer a sua inscrição na EbinTree e receber o seu certificado via e-mail. Então, pedimos muita atenção em preencher o nome completo, tudo certinho, e também fazer o cadastro do e-mail correto, senão a gente vai poder enviar corretamente. Depois dos avisos, agora vamos começar a nossa aula. Como eu disse, nós temos hoje a abordagem inicial na neuroimagem e nós vamos ter a presença do Dr. Saulo Pimenta. O Dr. Saulo ele é médico, radiologista e tem especialização em neuroradiologia. Muito obrigado por ter aceito a aula, Dr. Saulo. Pode ficar à vontade. Pronto, obrigado a você, Jordão, é um prazer. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Espera aí. Tá vendo agora? Tá dando para ver? Não, é porque está no módulo, eu acho que está conectado em alguma apresentação externa, não tá? Espera Data aí. Show. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Supostamente era para estar... Ainda agora deu certo. Agora deu certo? Não, ainda agora antes. No nosso... Aí, agora deu certo. Eu boto só. Agora tá certo, né? Agora sim. Então vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Então, pessoal, assim, essa aula eu vou focar basicamente em ressonância magnética do encéfalo. E essa aula é uma aula que ela é tanto básica quanto avançada. Essa é uma aula que eu tenho um prazer de mostrar para vocês, porque foi assim que eu aprendi a analisar a ressonância magnética. Isso eu faço há 12 anos, e desde o dia que eu aprendi a como avaliar uma ressonância magnética do encéfalo, eu tenho feito isso quase todos os dias de minha vida. E quando eu comecei, isso há 12 anos atrás, a gente ainda não dispunha nessa época de PACS, de computador, assim, com todas as imagens tão fácil, da maneira tão fácil como a gente dispõe hoje, né? Naquela época a gente ainda via com os filmes, então a gente tinha que pendurar filme por filme. E foi assim que eu aprendi. Eu aprendi de uma maneira sistemática, né? A gente colocava primeiro uma determinada sequência, avaliava aquela sequência, ia para a segunda e assim sucessivamente, até terminar de avaliar todo o estudo da ressonância. A gente mudou isso de 10 anos para cá, basicamente acabaram os filmes, a gente hoje avalia todos os exames de imagem, acho que isso é quase que universal, com o computador, com o workstation, mas esse conhecimento que foi aprendido há 12 anos atrás, ele ainda está aí super atualizado. É o mesmo conhecimento que eu aplicava quando eu avaliava filme por filme, eu aplico hoje quando eu estou avaliando, quando eu estou de frente a um computador. E por que é importante a gente avaliar filme por filme? Isso é um dos objetivos dessa aula, então vai ser mostrar para vocês o checklist de cada sequência. A gente vai ver que, fazendo desta maneira, a nossa chance de deixar passar algum achado importante é muito menor. Nós vamos ver aqui quais são as principais sequências em ressonância magnética, aquele protocolo mais básico. Em qualquer estudo de ressonância magnética, se o paciente entra e faz uma ressonância de encéfalo, faz pelo menos 4 sequências, que são as que eu vou abordar hoje aqui. A gente vai passar, como eu falei, por cada sequência específica, qual seriam os passos para se analisar cada uma dessas sequências e buscar ativamente as lesões. Talvez aqui seja o objetivo principal dessa aula. Eu vou tentar ensiná-los como é que a gente busca as lesões e nós temos que buscar ativamente. Por exemplo, aqui eu tenho dois casos diferentes. Nessa primeira tela aqui, nós temos facilmente qualquer um que viste essa imagem aqui, um axial T2. Eu sei que é um axial T2 porque o líquor está branco, tá? Claramente a gente vê duas lesões expansivas aqui nas cisternas dos ângulos pontos cerebelares, comprimindo o tronco encefálico. Então,
Quem avalia uma ressonância magnética não pode esperar que o achado pule assim, que ele apareça na sua cabeça. Você tem que procurar ativamente. E quando eu falo procurar ativamente, você tem que olhar as órbitas, a gente vai ver isso no axial T2, e ver que tem algo errado na parede posterior desse globo ocular direito quando eu comparo com o lado contralateral. Então, se a gente está olhando a imagem e a gente espera que aquela alteração nos mostre, assim, apareça, isso vai resultar numa taxa de erros significativas. O que a gente faz é analisar de uma maneira ordenada, sistemática, todas as sequências, né? E quais são as sequências que a gente faz de rotina na avaliação do cérebro? Essas são as sequências básicas. Qualquer paciente que entra numa máquina de ressonância e faz uma ressonância do cérebro, ele sai de lá pelo menos com o sagital T1, com o axial T2, com o axial flare, com o axial gradiente eco e com o axial difusão. Se vai ou não injetar contraste, aí já é uma outra etapa, dependendo da patologia. Mas aqui está demonstrado para vocês as nossas sequências básicas. E a partir de agora, a gente vai ver o que nós procuramos em cada uma dessas sequências. Começando com o sagital T1. A sequência sagital T1 é o que a gente chama de sequência anatômica. Por que o T1 é uma sequência anatômica? Porque aqui a substância branca é branca e a substância cinzenta ela é cinza. Então, por exemplo, aqui nesse corte da linha média, observe um corpo caloso, ele é hiperintenso em T1, diferente do córtex, que é mais hipointenso. Ele é mais cinza comparado com a substância branca. Por este motivo, nós chamamos o T1, seja no plano axial, seja no plano sagital, com uma sequência anatômica. Memorizem que no T1, substância branca é branca e substância cinzenta é cinza. Como é que eu avalio sistematicamente o sagital T1? Eu aprendi que nós começamos olhando do lado para o meio, do lado para o centro. Então, a gente vai começar com os cortes laterais. Eu vou mostrar para vocês da cissura silviana até a linha média. Esse é o primeiro passo, começando sempre nos cortes mais laterais, progredindo para a linha média. E aqui eu destaco todos os itens que nós vamos avaliar no sagital T1. A gente vai avaliar as fissuras, os núcleos da base, os seios venosos, o corpo caloso, a região da cela túrcica, a região pineal, algumas anomalias de fossa posterior e tronco encefálico e as estruturas ósseas. Acreditem se quiser, hoje o sagital T1 é talvez a sequência mais importante de toda a aula aqui que a gente vai falar, da sistematização. É engraçado que se vocês me perguntassem hoje, Saulo, você prefere... Diga uma sequência para você avaliar síndromes neurodegenerativas. Acho que muita gente poderia sugerir um coronal para ver o hipocampo. Eu lhe confesso que hoje eu prefiro o sagital T1. Então, o sagital T1, vocês vão ver que a gente consegue extrair muita informação desta sequência. Então, a gente vai começar avaliando os cortes mais laterais, tá? E vamos progredindo os cortes parasagitais até o próprio corte da linha média e do lado contralateral a mesma coisa. Aqui um corte parasagital e um corte mais lateral do lado oposto ao início da avaliação. Então, começando na cissura silviana, nos cortes mais laterais, a sequência sagital T1 é uma sequência extremamente anatômica. E uma das anatomias assim, mais importantes de se analisar no sagital T1, nos cortes mais laterais, é o sulco lateral, a fissura silviana. Usualmente, a fissura silviana ela é paralela à superfície inferior do lobo temporal. Qualquer anormalidade neste paralelismo pode sugerir alguma alteração. Então, comparem neste caso daqui, no paciente controle normal, o paralelismo entre as duas linhas vermelhas, e quando eu vou para esse paciente aqui do lado direito, observem que aquele paralelismo é perdido e há uma verticalização da cissura silviana. Além desta verticalização, que é um sinal que nos aponta que algo está errado na cissura, na região peristilviana, observem um córtex com padrão meio que polimicrogírico, diferente de um córtex normal como este daqui. Então, talvez o sinal aqui inicial seja a detecção da perda daquele paralelismo habitual. Olhando esta perda do paralelismo habitual, a gente observa agora um córtex de aspecto polimicrogírico. Então, aqui estamos iniciando a avaliação nos cortes mais laterais. De novo, uma avaliação comparativa. Este é um paciente normal. Aqui a cissura silviana, com seu ramo horizontal e seu ramo anterior ascendente. Aqui delimita-se o giro frontal inferior, com a pás operculares, a pás triangulares e orbitares, uma região extremamente importante,
já que no hemisfério esquerdo é normalmente onde se encontra a área de Broca. Então, é uma sequência extremamente anatômica, o sagital T1, e no corte lateral de outro paciente, o que se observa é um padrão de sulcação anômalo, com córtex, de novo, com aspecto polimicrogírico aí ao longo do sulco lateral cerebral. Então, começando do lado, nos cortes mais laterais, nós vamos iniciar observando aquele paralelismo, como eu falei, vamos observar a anatomia dos sulcos desta região. Aqui caberia uma outra aula para detalhar anatomicamente assim, cada sulco e giro, mas esta daqui seria a conformação normal de um cérebro normal. Prosseguindo aqui, um outro dado que o sagital nos cortes mais laterais nos fornece é a avaliação dos seios sagitais. Então, este aqui é um paciente normal. Os seios, nesse caso, o seio transverso, né? Os seios durais, normalmente, na ausência de trombose, eles têm o que se chama flow void. O fluxo aumentado no interior de uma estrutura vascular determina uma queda na intensidade de sinal. Então, aqui em um seio transverso, aqui na transição com o seio sigmoide, o que se vê é uma hipointensidade de sinal. Isso daqui sinaliza que o seio está pérvio, não há trombose. Comparem com esse nosso outro paciente. Aquele flow void é perdido. O que se tem aqui é um conteúdo hiperintenso em T1. Isso daqui é conteúdo hemático, é presença de trombo. Então, partindo dos cortes mais laterais e vamos progredindo, nós vamos analisando o seio transverso e a perda da hipointensidade de sinal, ou seja, a perda do flow void, nos aponta aqui que nós temos um caso de trombose venosa de seio transverso. Então, a outra indicação, uma outra avaliação do sagital é na avaliação dos seios durais, neste caso daqui, na avaliação do seio transverso. Não só o seio transverso, mas veias corticais isoladas são muito bem caracterizadas no sagital T1. Então, todos esses pontinhos que são espontaneamente hiperintensos aqui, isso daqui é trombose em veia cortical. Então, esse paciente tem não só uma trombose do seio transverso, mas ele tem algumas veias corticais também trombosadas, aqui demonstradas com essas áreas lineares com hiperintensidade de sinal. Aqui eu destaco e chamo a atenção para o cuidado que se deve ter naqueles cortes os mais laterais de todos. Usualmente, nesses cortes mais laterais, pode-se ter um artefato de fluxo e pode simular uma trombose venosa, por exemplo, aqui na veia de Labé. Então, muito cuidado com esses cortes iniciais, principalmente os primeiros cortes da sequência sagital T1, porque este artefato de fluxo, algumas vezes, simula trombose venosa. Se ficou na dúvida, faça o contraste, faça um estudo de anjo ou busque este sinal que eventualmente poderia ser uma trombose venosa em alguma outra sequência. Mas aqui a gente está falando de uma sequência de triagem. É aqui que a gente suspeita inicialmente da trombose venosa. Passando, então, dos cortes mais laterais para os cortes parasagitais. Aqui é uma sequência muito boa para se avaliar os núcleos cinzentos profundos, que têm uma intensidade de sinal, como eu disse, cinza. Sequência T1 é a sequência correta. Substância branca é branca, substância cinzenta é cinza. Qualquer coisa diferente disso daí nos aponta uma anormalidade. Então, a gente tem aqui no corte parasagital, aqui estaria mais ou menos o núcleo caudado, aqui mais ou menos a região do tálamo. Quando eu mostro para vocês esse outro paciente, o que se observa é o quê? Uma hiperintensidade de sinal na projeção dos globos pálidos. Isto não é normal. Substância cinza não fica branca no T1. Então, a gente tem uma hiperintensidade de sinal anômala, comprometendo de maneira bilateral e simétrica os núcleos caudados. Isso, usualmente, significa acúmulo de manganês. E quais são as situações onde, normalmente, nós encontramos o hipermanganismo, o aumento do manganês sérico? Na hepatopatia, com shunt porto-sistêmico, na nefropatia dialítica, em pacientes que fazem nutrição parenteral prolongada, onde se utiliza demais o manganês, e aqui algumas outras situações que também são situações comuns. Aqui, de novo, shunt porto-sistêmico, insuficiência renal crônica dialítica. Aqui uma situação, principalmente em pacientes oncológicos que fazem radioterapia, se vê a hiperintensidade não só nos globos pálidos, mas usualmente também nos núcleos denteados. Outro
Outro achado que justifica a hiperintensidade de sinal é a presença de calcificação. Então, a gente vê calcificação aqui nos núcleos da base, no tálamo. Esta é uma sequência gradiente eco, a gente vai abordar a seguir, que nos mostra a presença de cálcio, fica hipointenso. Então, aqui tem uma área que é hiperintensa em T1 e bastante escura na sequência gradiente eco. Então, a gente viu acúmulo de manganês, dano radioterápico, cálcio e aqui uma outra situação que é sequela de dano hipóxico isquêmico severo. Isso usualmente é muito visto na pediatria. Então, aquelas criancinhas que fazem dano hipóxico isquêmico severo, algumas vezes fazem aquela hiperintensidade de sinal espontânea nos núcleos da base. Aqui eu queria destacar para vocês duas situações que não são tão comuns, mas são extremamente interessantes, tanto do ponto de vista clínico quanto de imagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa situação clínica chamada de Specular Shrink Deficit. Geralmente são pacientes que fazem um déficit, um quadro ictal, e que melhora nas horas seguintes. Esses pacientes, do ponto de vista de imagem, usualmente têm infartos no mesmo território, mas com fragmentação de êmbolos. E uma situação que às vezes ocorre dentro desse contexto clínico é o que ocorreu neste paciente aqui. Aqui, de novo, um sagital T1 e aqui embaixo uma sequência axial T1. O que se via era uma área hiperintensa aqui nos núcleos da base. Então, se eu tenho uma área hiperintensa na sequência T1, isso é anômalo. E nesse caso daqui, o que se acredita é que esse déficit perfusional ocasionado por eventual êmbolo, ele é transitório. E esta oclusão, esse déficit perfusional transitório, resultaria numa degeneração de alguns astrócitos em gesmistócitos. Este é um tipo de astrócito que tem essa peculiaridade de ser hiperintenso em T1. Então, muito provavelmente, o dano hipóxico isquêmico, o hipofluxo, não foi suficiente a ponto de causar uma morte neuronal. Esse hipofluxo determinou, então, uma degeneração gesmitocítica, e essa degeneração é responsável por esta hiperintensidade de sinal. Esse outro exemplo aqui é um paciente que usualmente vem com um quadro de hemicoreia e hemibalismo, geralmente são pacientes mais idosos, dentro de um contexto de hiperglicemia não cetótica. De novo, o que se vê é uma hiperintensidade de sinal, usualmente não, contralateral, né, ao quadro clínico apresentado, geralmente um distúrbio de movimento neste padrão de hemicoreia e hemibalismo. Se vê uma hiperintensidade de sinal aqui envolvendo o estriado e parte do globo pálido. Usualmente não aparece nas outras sequências ou é muito discreto a alteração de sinal no T2 ou no gradiente eco. Usualmente a sequência que faz esse diagnóstico é a sequência T1, seja em qual plano for. E, de fato, não se sabe ainda o que justifica essa hiperintensidade de sinal. Acredita-se também que seja um mecanismo de degeneração gesmitocítica por um estado hiperosmolar hiperglicêmico não cetótico. Então, são duas situações raras, mas vale a pena nós conhecermos. Saindo aí, então, do corte lateral, que a gente avaliou a fissura silviana, do corte parassagital, onde a gente avalia principalmente os núcleos cinzentos profundos e tálamos, para o corte da linha média. No corte da linha média, há também uma sistematização. A gente vai sempre começar de cima para baixo. Então, neste corte da linha média, o que se vê é uma hiperintensidade de sinal ao longo de todo o seio sagital superior. A hiperintensidade de sinal no seio sagital superior não é normal. Se lembre que estruturas onde existe fluxo sanguíneo, elas se tornam hipointensas, é o chamado flow void. Aqui houve uma perda do flow void, existe um conteúdo anômalo, que é espontaneamente hiperintenso em T1, preenchendo todo o seio sagital superior. Não só o seio sagital superior, mas reparem aqui nesse corte parassagital, materiais hiperintensos em veias corticais, além do material hiperintenso aqui no seio transverso. Então, a gente tem uma trombose venosa extensa, envolvendo quase toda, ou praticamente toda a extensão do seio sagital superior. Nós temos trombose de veias corticais e trombose de seio transverso. Então, sequência sagital T1, na linha média, comecem avaliando de cima para baixo. Está lá o seio trombosado. Essa é uma outra situação interessante, onde se vê aqui uma hiperintensidade de sinal ao longo do seio reto e na ampola de Galeno. Temos aqui uma alteração de sinal comprometendo o tálamo esquerdo. Muito provavelmente isso é por trombose venosa da veia cerebral interna esquerda, aqui com os sinais de hemorragia. Essa é uma sequência gradiente eco mostrando uma hipointensidade de sinal. Então, nós estamos diante de uma trombose venosa do seio reto,
com infarto venoso talâmico com sinais de microhemorragia. O gradiente eco me mostra também a presença do trombo na ampola de Galeno. Trombose de seio reto e veia de Galeno com infarto venoso. Então, de novo, aquele mesmo caso que eu já havia mostrado, a alteração de sinal aqui, os sinais de trombose venosa extensa do seio sagital, a trombose das veias corticais e aqui uma área comprometendo o córtex, substância branca subcortical, aqui principalmente do lóbulo parietal inferior esquerdo, com sinais de hemorragia. Então, isso tudo aqui provavelmente, na verdade, isso é um infarto venoso hemorrágico secundário a uma trombose de veias corticais. Memorizem esta topografia. Lesão hemorrágica em pacientes jovens na transição temporo-parieto-occipital até que se prove o contrário, é trombose venosa, principalmente comprometendo veia de Labé, com infarto venoso hemorrágico associado. É uma localização muito típica, muito característica de trombose venosa em pacientes jovens do sexo feminino. Passando então, a gente avaliou o seio sagital, agora a gente vai descer um pouquinho e vai avaliar a região do corpo caloso. Aqui vai uma dica. Sempre avaliem o giro do cíngulo. Se a gente tem corpo caloso, a gente tem giro do cíngulo. Então, esse é um desenho esquemático. Aqui é um sagital T1 em um aparelho de 3 Tesla de um paciente normal. Aí a gente tem um corpo caloso, a maior das comissuras, e nós temos o giro do cíngulo superiormente ao corpo caloso. Nessa outra situação, não temos giro do cíngulo. Observe que os sulcos, eles tomam uma direção diferente daquela normal, de um paciente normal, e eu não identifico o giro do cíngulo. Não tem giro do cíngulo, não tem corpo caloso. Então, aqui eu estou diante de um paciente com agenesia do corpo caloso. Essa é uma outra situação que poderia criar alguma dúvida nos mais inexperientes. Alguém poderia pensar, puxa, será que não tem corpo caloso? Vamos procurar o cíngulo. O cíngulo está logo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui está o giro do cíngulo, em cima dele o sulco do cíngulo, que termina aqui na pars marginalis, ramo marginal do giro do cíngulo. Se eu tenho o giro do cíngulo, eu tenho o corpo caloso. Existe algo, de fato, que está aí na topografia do corpo caloso, comprometendo o corpo caloso, e nesse caso era uma malformação arteriovenosa. Então, a grande dica é, avaliou o seio sagital, desce o olho para o corpo caloso, mas, junto com o corpo caloso, sempre avaliem o giro do cíngulo. O corpo caloso anda lado a lado com o giro do cíngulo. Aqui uma outra situação interessante, onde se tem o chamado lipoma curvilíneo. Nessa situação, normalmente não há a formação adequada do esplênio do corpo caloso, que se tem uma linha hiperintensa que, circunscrevendo aqui a porção mais posterior do istmo do corpo caloso, e que corre paralelo à superfície do corpo caloso. Diferente dessa variante, chamada variante túbulo nodular do lipoma pericaloso. Nessa situação aqui, inclusive, não há formação adequada do corpo caloso. Isso é gordura, isso tem hiperintensidade de sinal, aqui muito semelhante, né, à gordura do... Deixa eu desligar. Semelhante à gordura do subcutâneo. Então, a gente está falando de uma lesão que tem intensidade de sinal de gordura. A gente viu, então, o seio sagital, a gente avaliou o corpo caloso, viu que o corpo caloso anda junto com o do giro do cíngulo. Nosso olho agora passa para a célula tússica. Essa aqui é a célula tússica normal, com a hiperintensidade de sinal habitual da neurohipófise, aqui o parênquima glandular da adenohipófise. Aqui seriam os recessos anteriores do terceiro ventrículo, com recesso quiasmático. Logo aqui o quiasma óptico, aqui a cisterna supracelular, e aqui está o tronco encefálico. Então, vamos ver algumas situações onde o sagital T1 nos permite chegar a algum diagnóstico. O primeiro deles é a neurohipófise ectópica, isso principalmente na pediatria. São crianças que têm déficit do hormônio do crescimento. A gente faz o sagital T1 e o que se vê é uma área nodular, próximo aqui ao assoalho do terceiro ventrículo. Esta área tem hiperintensidade de sinal em T1, sinal de neurohipófise. Não se sabe ao certo o que justifica essa hiperintensidade de sinal. Se acredita que neurofisinas, que são proteínas carreadoras da vasopressina, essas proteínas teriam propriedades que justificariam essa hiperintensidade de sinal espontâneo. Então, aqui é um paciente com neurohipófise ectópica dentro de um contexto de um panhipopituitarismo. Aqui, em outra situação, por vezes é possível flagrar algumas lesões expansivas no interior da célula tússica. Nosso papel aqui é muito mais como triagem. Se nós identificarmos algo aqui, basta sugerir um estudo de
direcionado à avaliação da hipófise, né? Então, possivelmente aqui um microadenoma, uma lesão hipointensa no interior da célula tússica. Aqui é muito mais fácil, é uma lesão expansiva que alarga toda a célula tússica, afila o córtex ou destrói o dorso celular, com componente supracelular. Então, nesse contexto aqui, é muito provável um macroadenoma, mas também vale a ideia de se prosseguir a avaliação através de um estudo específico. E aqui uma outra situação oposta, onde existe uma herniação da cisterna supracelular para o interior da célula tússica, comprimindo o parênquima glandular. É um achado que às vezes é bastante comum em pacientes mais idosos. Então, aqui está mais um dos papéis da sequência sagital T1, que é a avaliação da região celular. Próximo passo, meu olho sai da célula tússica e vai direto para a região da pineal. Então, um achado extremamente comum é o cisto de pineal. Cisto de pineal, eu confesso que nos últimos anos eu nem tenho relatado, principalmente quando pequenos, até 8 milímetros, 1 centímetro, eu prefiro não falar, isso cria uma dor de cabeça danada nos pacientes, principalmente os cistos simples, onde não há septações ou áreas nodulares com realce. Os cistos simples são cistos que não merecem nem acompanhamento, principalmente quando menores de 1 centímetro. Essa é uma sequência que demonstra que não há componentes nodulares, é um cisto simples, é a chamada sequência Fiesta. Aqui não, aqui a gente já tem algo mais complexo. Você vê que tem uma intensidade já heterogênea, é uma lesão que comprime o aqueduto mesencefálico, determina uma hidrocefalia supratentorial. Esse era um tumor da linhagem germinativa, o germinoma, um dos tumores mais comuns dessa região. Aqui é um tumor primário do parênquima glandular da pineal, que é o pinealocitoma, também uma lesão sólida. Então, isso daqui é completamente diferente de um cisto simples de glândula pineal. Aqui, usualmente, são tumores que apresentam realce pelo contraste. As outras sequências demonstram a presença de áreas sólidas, diferente de uma lesão cística simples. E sempre lembrar, principalmente em pacientes mais idosos ou que tenham um contexto oncológico, da possibilidade de metástases nesta região de pineal. Então, a gente avaliou seio, a gente avaliou giro do cíngulo com corpo caloso, depois nossos olhos vão diretamente para a região celular, em seguida a região de pineal. Um outro papel que eu acho assim fundamental, é muito interessante, é avaliar tronco encefálico pelo sagital T1. É a melhor sequência para avaliar tronco encefálico. Tem um papel fundamental nas síndromes parkinsonianas. Aqui eu trouxe 2 exemplos de síndromes parkinsonianas, onde o diagnóstico se faz essencialmente na sequência sagital T1. Então, só para vocês compararem aqui um paciente normal, esse é um paciente que apresenta uma acentuada perda de volume do tegmento mesencefálico. Então, comparem este mesencéfalo com este de um paciente normal. Aqui se tem uma perda de volume significativa. Se eu não tenho um paciente normal para comparar, eu posso usar o bulbo. Usualmente, o mesencéfalo tem uma dimensão muito próxima à porção aberta do bulbo. Então, neste caso, há uma perda de volume do tegmento mesencefálico quando eu comparo com a porção aberta do bulbo. Num contexto clínico apropriado, o diagnóstico que se faz aqui é de paralisia supranuclear progressiva, um quadro de parkinsonismo atípico. Então, o sagital T1 é uma das melhores sequências, se não a melhor sequência para o diagnóstico desta condição, paralisia supranuclear progressiva. Este aqui já é um caso mais avançado que demonstra o quê? Demonstra, primeiro, uma baita atrofia cerebelar e esse aspecto aqui retificado da base contínua, principalmente da sua metade inferior. Então, este aspecto retificado da base contínua, usualmente da metade inferior, é um outro achado que sugere fortemente uma outra síndrome parkinsoniana atípica, que é a atrofia de múltiplos sistemas. Então, eu mostrei aqui, a título de didático apenas de aula, 2 exemplos de síndromes parkinsonianas que podem ser diagnosticadas apenas com sequência sagital T1. Então, avaliem o tronco encefálico nesses pacientes. Pacientes que chegam com contexto clínico de uma síndrome parkinsoniana percam tempo na sequência sagital T1, avaliando o tronco encefálico. O sagital T1 também ele é uma sequência extremamente importante na avaliação das lesões císticas de fossa posterior. A primeira delas, que seria uma variação apenas da normalidade, é o que se denomina megacisterna magna, né? Uma ampliação aqui do espaço subaracnoide inferior ao verme cerebelar e posteriormente ao verme cerebelar. Vejam que não há efeito compressivo importante sobre o cerebelo, então apenas um alargamento dessa cisterna, que normalmente ela existe aí.
diferente de uma lesão cística que comprime o cerebelo. Então, esta lesão cística, ela segue a intensidade do líquor em todas as sequências. Qualquer uma sequência que se faça, ela tem que ter a mesma intensidade de sinal do líquor. Líquor na sequência T1 é escuro, então vejam que eu tenho uma lesão que é tão hipointensa quanto o líquor e que exerce um efeito compressivo sobre o cerebelo, diferente da megacisterna magna, que não exerce efeito compressivo. Isto sim, um cisto aracnoide. A terceira condição seria o Dandy Walker. O que seria o Dandy Walker? Uma malformação da fossa posterior, onde se tem uma dilatação cística do quarto ventrículo, acompanhada de hipoplasia ou agenesia do verme cerebelar e aumento nas dimensões da fossa do compartimento infratentorial, né, com elevação da tórcula e dos seios transversos. Então, o que se tem aqui é uma ausência praticamente do verme cerebelar. Se existe algum verme cerebelar, ele está aqui e rodado no sentido anti-horário, o que é uma característica do Dandy Walker. Uma imensa lesão cística, e essa lesão cística de fato representa o próprio quarto ventrículo dilatado. E esta dilatação cística do quarto ventrículo determina um remodelamento ósseo da escama occipital e um aumento nas dimensões da fossa infratemporal, infratentorial. Além disso, há outras alterações que não merecem ser aqui tão detalhadas, mas há uma agenesia de corpo caloso, há uma hipoplasia do tronco encefálico, principalmente aqui da região istímica, que são algumas alterações que podem estar associadas à malformação de Dandy Walker. E uma outra situação, a quarta e última que será abordada aqui, é o chamado cisto da bolsa de Blake. A bolsa de Blake é uma estrutura embrionária que normalmente está presente em todas as pessoas. Seria uma protrusão do quarto ventrículo e, em uma determinada idade da embriologia, esta protrusão, esse divertículo ventricular, ele é permeabilizado. E a falta da permeabilização da bolsa de Blake resulta no chamado cisto da bolsa de Blake. É apenas uma bolsa de Blake, uma estrutura embriológica, que ela não seguiu a sua evolução natural, não houve a permeabilização desta membrana. Ela se torna um cisto que cresce em situação infra e retrocerebelar e que determina a dilatação tanto do ventrículo, tanto do sistema ventricular infra quanto supratentorial. Então, usualmente se tem uma lesão cística infra e retrocerebelar com dilatação do sistema ventricular supra e infratentorial. Aqui eu destaco que nesta condição o verme cerebelar ele é bem formado e você identifica toda a anatomia do verme cerebelar e ele não é rodado no sentido anti-horário, como é usualmente na malformação de Dandy Walker. Então vejam que nós conseguimos alguns diagnósticos apenas na sequência sagital T1, avaliando a fossa posterior. Eu acho que já para finalizar o sagital T1, aqui é uma outra dica que vocês merecem olhar com atenção. Não deixem de olhar o clivus. O clivus, que é este osso daqui, bem na linha média, na base de crânio central, usualmente ele é hiperintenso. Essa hiperintensidade é determinada pela medula amarela. Então, medula amarela é gordura e gordura é branca no T1. Então, usualmente o clivus ele é branquinho no T1. Algumas vezes o clivus tem uma intensidade um pouquinho mais heterogênea, com algumas áreas um pouco mais hipointensas. Mas aqui eu destaco que essa hipointensidade usualmente não é maior do que a hipointensidade do tronco encefálico. Então, qualquer coisa no clivus mais escuro do que a base da ponte deve ser mencionada que pode ser algo patológico, seja ela qual for a etiologia. Não é normal termos algo no clivus que seja diferente disso daqui. Então, aqui um paciente que tem uma lesão hipointensa, comprometendo o clivus. Reparem que esta lesão hipointensa ela é diferente da base da ponte, ela é muito mais escura do que a base da ponte. Então, isso daqui certamente é patológico, seja qual for a etiologia. O meu papel é dizer que existe uma lesão hipointensa no clivus e essa lesão tem que ser contextualizada. Pode ser uma metástase, pode ser qualquer outra coisa. O que eu sei é que isso não é normal. De novo, área hipointensa no clivus. Reforço aqui, isso é patológico. Não é possível apenas só com isso dizer se isso é uma metástase ou se isso é, por exemplo, uma osteomielite de clivus. Esse paciente tinha uma doença sinonasal extremamente exuberante, uma sinusopatia inflamatória,
e uma alteração de sinal da medular do clivus. Então, esse clivus não está normal, esse clivus está hipointenso, está mais escuro do que a base da ponte. Neste contexto daqui, não é metástase, isso daqui é osteomielite de clivus relacionado a essa sinusopatia inflamatória. Não deixem de olhar o clivus é visto na sequência sagital T1, sinusopatia esfenoidal. E aqui, eu acho que para finalizar, merecem vocês conhecerem essa variante anatômica chamada a expansão basilar do seio esfenoidal. Então, observe que o seio esfenoidal aqui está expandido, o córtex aqui do clivus bem afilado. Então, aqui, essa área escura, isso é ar, é uma cavidade nasal aerada e sem conteúdo no seu interior. Mas se eu mostro para vocês esse outro paciente e vocês falam, Saulo, tem uma área no clivus que está mais escura do que a ponte. Você me ensinou que isso é patológico. É, com certeza patológico. Mas cuidado com a expansão basilar, porque algumas vezes isso pode mostrar aqui para a gente que é uma sinusopatia. Ó. O T2 me mostra aqui uma sinusopatia inflamatória maxilar esquerda e uma sinusite esfenoidal. Então, este conteúdo aqui, que é hiperintenso no T2, é ele que está determinando essa pseudolesão. Então, isso daqui não é uma lesão na medular óssea do clivus. Isso daqui é secreção dentro de um seio esfenoidal expandido. Então, é uma pegadinha. Cuidado com a expansão basilar e sinusite, que algumas vezes pode simular lesão de clivus. Então, eu acho que até aqui a gente falou só da sequência sagital T1. O que eu quero que a partir de hoje, a partir de amanhã, quando vocês forem avaliar qualquer exame de ressonância magnética, façam isso, sigam uma sistematização. No começo é demorado, no começo a gente tenta se lembrar o que tem que ser visto em cada sequência, mas com o tempo isso se torna automático. O nosso olho já vai ali, é rapidinho. A gente avalia uma ressonância do cérebro em um segundo. Mas isso tem que ser de uma maneira ordenada, sistemática. Então memorizem tudo que eu falei, desde os cortes mais laterais, chegando no corte da linha média, olhando de cima para baixo, até chegar no fim, no clivus. Olhou tudo isso, a gente passa para a próxima sequência, que é a sequência axial T2. Então, T2 é uma sequência diferente do T1. Por quê? No T1 eu falei que era uma sequência correta, onde a substância branca é branca e o córtex é cinza, substância cinzenta é cinza. Vejam aqui... Ah, meu pai está demais. Vejam aqui que a substância branca agora é preta, é diferente. O líquor é branco, então o T2 é diferente do T1. O líquor é branco e a substância branca não é branca. A substância branca aqui é escura, é hipointensa. Então, no T2 a gente avalia basicamente as órbitas, os condutos auditivos, as cavidades paranasais, mastoides e flow voids. A gente vai passar por cada uma dessas indicações. Então, avaliando aqui alguns casos diferentes. Aqui é um paciente normal. No T2, a dica é que na órbita a gente avalia basicamente a morfologia da órbita. O conteúdo interno da órbita, a gente vai ver que ele é melhor visto na sequência FLE. O T2 é muito bom para avaliar a morfologia da órbita. Então, aqui o que se tem? Uma retificação do aspecto posterior dos globos oculares, tá? Isso relacionado à hipertensão intracraniana idiopática. Até sugiro vocês que nos acompanhem no canal lá da NeuroSky. O Tomás apresentou e a Vanessa um material brilhante sobre a hipertensão intracraniana idiopática. Aqui é um paciente com descolamento de retina, já se consegue ver aqui o descolamento, mas a melhor sequência para isso é o axial FLE. E aqui uma situação sequelar, onde se tem uma redução de volume, uma heterogeneidade de sinal aqui do globo ocular esquerdo, isso relacionado a uma sequela. Aqui, tanto faz qual seria a origem dessa sequela, que a gente denomina de phthisis bulbi. Usualmente algum processo traumático, inflamatório, infeccioso. Quando vocês virem algum laudo phthisis bulbi, significa que é um olho sequelar de alguma etiologia. Então, o T2, começando agora com a avaliação das órbitas. E por que eu chamei a atenção para vocês avaliar as órbitas? Porque a gente tem que buscar ativamente as órbitas no axial T2. Não esperem a lesão aparecer para vocês. O nosso papel é buscar uma lesão ativamente. Vocês não acreditam como uma lesão dessa pode passar. Se eu não olho a órbita no axial T2, esta lesão, que é uma neoplasia de próstata metastática para a órbita, ela passa batido. A gente deixa de ver uma lesão dessa. Então, faz parte da nossa rotina avaliar as órbitas no axial T2.
Próximo passo, avaliar seios da face e mastoide. Os seios da face e mastoide se apresentam usualmente com essa hipointensidade de sinal. A no T2 é escuro, fica muito preto. Então, a gente tem aqui os seios da face e nós temos aqui as mastoides. Aqui é um paciente que onde se vê um discreto espessamento aqui, né, da superfície mucosa dos seios maxilares, e um paciente onde se tem um acúmulo de secreção na mastoide esquerda. Nessa situação, sempre muito cuidado com o seio adjacente, já que isso daqui pode resultar em uma trombose venosa associada. Então, a sequência onde se busca sinusopatia, doença inflamatória infecciosa de mastoides, é a sequência axial T2. De novo, demonstrando aquele caso inicial, onde se tinham duas lesões expansivas, aqui no contexto de neurofibromatose, aqui um outro paciente com chivanoma do oitavo par, uma lesão que cresce a partir do conduto auditivo interno e se estende aqui na cisterna do ângulo ponto cerebelar, comprimindo o pedúnculo cerebelar médio. Então, a sequência para avaliar conduto auditivo interno, as estruturas da fossa posterior, é o axial T2. Uma outra indicação do axial T2, e isso também nós temos que buscar ativamente, é o flow void dos vasos, dos grandes vasos. A gente viu no T1 a avaliação dos seios durais, no T2 vale a pena avaliar o sistema arterial. Então, quando a gente avalia aqui no seio cavernoso, aqui a gente tem a artéria carótida interna esquerda, essa bolinha preta é a artéria basilar, e minha bolinha preta foi perdida do lado direito. Então, comparem essa intensidade de sinal da artéria carótida interna direita com o lado contralateral. Então, houve a perda do flow void habitual da artéria carótida interna direita. Esse paciente já tem uma área sequelar aqui em território de artéria cerebral média. Então, nosso papel aqui é dizer, olha, não identifiquei o fluxo habitual do segmento visibilizado da artéria carótida interna direita. Vamos fazer uma angiografia, seja por angio-TC ou angio-ressonância. Então, a gente tem que buscar ativamente o flow void dos grandes ramos arteriais. Então, se a gente não buscar ativamente, isso passa. O laudo de ressonância pode sair normal. Mas observem que aqui eu tenho a artéria carótida interna direita, o cávum de Meckel direito preenchido por líquor, eu tenho meu cávum de Meckel esquerdo aqui, e aqui, aonde eu deveria encontrar uma artéria igual a esta daqui, com fluxo, eu tenho uma perda daquele flow void. Então, a ausência do flow void deste segmento da artéria carótida interna. Então, sempre existe um triângulo, artérias carótidas internas e artéria basilar. Perdi um dos lados deste triângulo, alguma coisa errada tem aí. T2 é a sequência para avaliar isso daí. Então, vejam que esse paciente não tinha a intensidade de sinal da carótida interna, essa é uma sequência de angiografia, sem contraste, o chamado TOF, e o paciente fez uma área isquêmica aqui, pegando parte aí do território da cerebral média deste mesmo lado. Então, flow void é avaliado através da sequência axial T2. Aqui uma outra lesão que se projeta aqui na chamada porção esfenoidal da cissura silviana, no vale silviano esquerdo, uma lesão muito escura no T2, isso era um aneurisma. Aqui um outro aneurisma gigante, com um componente aqui supracelular, e, por fim, uma má formação arteriovenosa também. Esses vasos anômalos são muito bem caracterizados na sequência axial T2. Feito, então, a avaliação do sagital T1, feita a avaliação do sagital T2, do axial T2, passamos agora para o axial flare. O axial flare talvez seja aquela sequência que todos vocês iniciam a avaliação. Vamos ver logo o flare. Então, primeiro, uma das mensagens dessa aula é, antes de ir para o flare, faça aquele seu checklist de todas as sequências. Comece com o sagital T1, vai para o T2, depois mate sua vontade no flare. Deixe o flare para depois, se não para a última sequência, tá? E o flare é a sequência que nos mostra alteração de sinal. É aquela sequência que tem a maior sensibilidade para a gente demonstrar alteração de sinal. Então, é uma sequência para a gente ver parênquima, né? Alteração de sinal de parênquima, espaço subaracnoide e espaço subdural. Então, vejam aqui dois exemplos. O primeiro paciente com esclerose múltipla. No axial flare é possível demonstrar estas lesões periventriculares. Lesões que comprometem aqui, principalmente esta região aqui, o aspecto mais superior aqui dos corpos dos ventrículos, pegando um pouquinho de corpo caloso. Viu lesão neste território, suspeite que pode ser alguma lesão desmelinizante.
Então, essa é uma paciente jovem que tem um diagnóstico de esclerose múltipla. O que se tem na sequência axial flash são algumas lesões, algumas subcorticais, mas aquelas lesões características em situação periventricular. Esse aqui é um outro contexto. É um paciente que vem por uma cefaleia, você faz a imagem no axial flare e você encontra milhões de bolinhas. Bolinhas usualmente subcorticais frontais. Em pacientes jovens, inclusive, a literatura é muito pobre, se tem muito pouco dado histológico do que isso de fato representa, mas é muito provavelmente áreas de gliose de natureza microvascular. É assim que normalmente nós descrevemos em laudo, para não deixar nenhuma dúvida de que isso possa ser eventualmente uma lesão com substrato desmielinizante. Eu acho que é nosso papel aqui separar essas duas situações. Um lado desmielinizante e o outro lado da doença vascular. Eu acho que, inclusive, isso tem que ser muito claro no laudo, para que não se crie nenhuma confusão, não dê espaço para que alguém interprete como um paciente deste tipo daqui, com lesões claramente vasculares, como uma lesão desmielinizante. Eventualmente, alguns destes pacientes acabam, inclusive, sendo tratados como esclerose múltipla e nunca tiveram esclerose múltipla, eram apenas lesões de natureza vascular. Então, as lesões que comprometem a profundidade aqui, periventricular, memorizem este corte. Este corte aqui logo no término dos corpos dos ventrículos laterais. Se vocês virem lesão aqui dentro, é um sinal de alerta. Vejam essa lesão. Está dentro, está para dentro. Viram lesão nessa topografia, aí sim a gente pode pensar em uma lesão com substrato desmielinizante. Por outro lado, essas lesões pequenininhas, essas bolinhas que são usualmente subcorticais, geralmente frontais em pacientes jovens, estão dentro de um contexto de migrânia, de enxaqueca, ou por vezes é um achado de exame normal. Quando muito raras, às vezes até me pergunto se vale ou não a pena descrevê-las. Também é uma sequência muito boa para avaliar as doenças de substância branca, as leucoencefalopatias. Esse é um caso de uma doença extensa. Vejam como é fácil, é simples, qualquer pessoa consegue demonstrar aqui que há uma alteração difusa da substância branca, uma alteração confluente, se estende aos braços posteriores das cápsulas internas, havia um pico de lípides lactato exuberante, então esse paciente tinha uma doença mitocondrial com comprometimento extenso da substância branca. Então é uma outra sequência, é uma sequência que tem a sua avaliação também, a utilidade na avaliação dessas doenças neurometabólicas, das leucoencefalopatias. O FLAIR é uma sequência que ele suprime o líquor. A gente viu que no T2 o líquor era hiperintenso, diferente do T1, que o líquor é hipointenso. O que o FLAIR faz? O FLAIR é meio que uma mistura do T1 com o T2. O FLAIR pega a substância branca igual ao T2, a substância branca que não é branca, como no T1, substância que é mais hipointensa, mas o FLAIR suprime o líquor. No T2, o líquor que preenche os sulcos entre os giros corticais é hiperintenso. No FLAIR, o líquor é preto. E eu estou passando essa mensagem para vocês porque qualquer coisa que substitua o líquor se torna hiperintenso. Eu estou falando qualquer coisa, seja componente inflamatório, tumor, sangue, qualquer substrato que não líquor, quando substitui líquor, se torna hiperintenso na sequência FLAIR. Então, isso é a tradução de uma hemorragia subaracnoide difusa. No paciente normal, o líquor é preto. No paciente que sangrou, o que se tem é essa hiperintensidade de sinal difuso, obliterando diversos sulcos entre os giros corticais. Então, hipersinal no FLAIR, no espaço subaracnoide, pode ser sangue, pode ser processo inflamatório, pode ser carcinomatose leptomeníngea. A única coisa que uma hiperintensidade de sinal vista no FLAIR me diz é que isso é um conteúdo anômalo. Aí a gente tem que correlacionar com o contexto clínico. Esse é um caso interessante, um paciente que vem com hemorragia subaracnoide, já tem um acúmulo de sangue aqui depositado no corno occipital do ventrículo, uma leve dilatação ventricular, mas comparando a tomografia com o axial FLAIR, vejam como é muito mais fácil aqui, neste caso, demonstrar um conteúdo hiperintenso obliterando diversos sulcos, as fissuras silvianas, conteúdo sanguíneo aqui depositado no corno occipital do ventrículo esquerdo. Então, às vezes, o FLAIR tem uma sensibilidade maior
do que a própria tomografia na detecção do sangramento subaracnoídeo. Esse é um trabalhinho interessante, que ele mostra que o sangue, quando muito agudo, hemorragia muito recente, pode passar desapercebida na sequência gradiente eco, que é tida como a grande sequência, né, para se demonstrar a hemorragia, e o FLAIR demonstra isso melhor. Então, comparando nesse exemplo do artigo uma tomografia computadorizada com axial FLAIR e com axial SWI, que é uma sequência gradiente eco, se mostra aqui, ó, é muito mais fácil demonstrar o sangramento na sequência FLAIR quando comparado com a sequência SWI e até mesmo com a tomografia computadorizada, que se torna mais fácil essa detecção do sangramento. Aqui, de novo, mostrando que não só sangue, esse era um paciente que tinha um contexto de uma meningite, pode ser uma meningite viral, pode ser meningite bacteriana. O que eu tenho aqui é um conteúdo anômalo obliterando os sulcos entre os giros corticais. Esse aqui era um paciente que tinha um contexto, uma criança, né, com sinais de irritação meníngea. Esse aqui, no FLAIR, não se detecta uma alteração tão significativa, pareciam estar preservados aqueles sulcos hipointensos. O T1 pós-contraste em crianças, às vezes, nos dá dúvida se esse realce é um padrão de realce normal das crianças ou se a criança tem de fato, um realce leptomeníngeo, mas um artifício, uma coisa que a gente pode fazer é fazer a sequência FLAIR pós-contraste. Então, vejam, no FLAIR pós-contraste fica parecendo um T2. Comparem com o FLAIR pré-gadolínio com o pós-gadolínio. Então, o pós-gadolínio me mostra que essa paciente tinha uma meningite, que foi comprovado pelo líquor, tinha um contexto clínico apropriado. Poderia ser uma infiltração leucêmica? Poderia ser uma infiltração leucêmica, mas no contexto clínico apropriado era uma meningite. Então, uma coisa que a gente faz, às vezes, no artifício é fazer a sequência FLAIR pós-gadolínio. O FLAIR também é muito bom para avaliar o espaço subdural. Então, aqui no axial T2, o que se tem é um alargamento do espaço extraaxial bilateral, tá? Vejam que tem uma intensidade de sinal de líquor. E no FLAIR, olha aqui, o ventrículo ele apaga o líquor, se torna hipointenso, mas aquelas coleções estão lá, circunscrevendo ambos os hemisférios cerebrais. Então, a sequência que tem a maior sensibilidade para a detecção desses hematomas subdurais é a sequência FLAIR. Vejam nesse caso, é possível que eu mostre este axial T2 até para radiologistas mais experientes e o laudo seja normal. É muito difícil, se não impossível, alguém me demonstrar uma alteração nesse axial T2. Tem um alargamento aqui do espaço extraaxial frontal? Tem aqui, também tem alguns sulcos mais proeminentes. Mas quando eu vou no FLAIR, observem como fica muito claro essa coleção subdural laminar. Então, o FLAIR comparado ao T2 é a sequência com maior sensibilidade para a demonstração de pequenas coleções subdurais laminares. Eu acho que esse caso exemplifica isso de uma maneira muito bonita. Eu acho que seria impossível alguém chamar isso aqui de uma coleção subdural, mas no FLAIR isso daqui fica bastante fácil. Então, o FLAIR tem uma sensibilidade muito maior do que o axial T2. De novo, aqui um alargamento do espaço extraaxial frontal direito, o FLAIR confirma de uma maneira muito fácil, né? Uma sequência que torna esse achado muito mais, que a engraçada radiologia gosta de chamar de conspícuo, né? É muito mais fácil identificar esse hematoma subdural frontal aqui, até se estendendo um pouquinho em situação parafalcina, do que no axial T2. E uma outra situação que o FLAIR também tem a sua utilidade é na diferenciação do higroma do hematoma subdural. O higroma, por definição, ele segue a intensidade do líquor em todas as sequências. Para eu chamar de higroma, aquela coleção subdural ela tem que ter intensidade de sinal do líquor em todas as sequências. Então, neste exemplo daqui, no T2, eu tenho duas coleções subdurais frontais. Aquela do lado direito tem uma intensidade de sinal diferente do líquor. Eu posso chamar isso daqui de um hematoma subdural frontal direito. Esta coleção extraaxial frontal esquerda, ela segue intensidade de sinal do líquor na sequência FLAIR. Então, eu estou diante de um hematoma subdural à direita e de um higroma subdural à esquerda. Então, a gente viu que o axial FLAIR não só
ele tem uma melhor sensibilidade e melhor caracterização dessas coleções subdurais, mas ele também diferencia e caracteriza o que é um hematoma subdural do que é um higroma subdural. Então, a gente tem um hematoma e um higroma subdural neste caso. Falei para vocês que o axial T2 seria aquela sequência para avaliar a morfologia do globo ocular e o axial FLAIR é a sequência para avaliar a intensidade de sinal do globo ocular. Então, o que se tem aqui é um descolamento de retina, tá? O FLAIR demonstrando de uma maneira muito mais clara do que o axial T2. Tem que se ter muito cuidado com alguns artefatos de fluxo. O FLAIR é uma sequência muito sensível a artefatos de fluxo. Então, a avaliação das estruturas da fossa posterior, a gente viu que a melhor sequência para se avaliar ângulo ponto cerebelar, conduto auditivo interno, é o axial T2. Por quê? Olha isso daqui no FLAIR. Todas estas áreas aqui hiperintensas, heterogêneas, tudo isso daqui nada mais é do que artefato de fluxo. Olha aqui na cisterna supracelar. Aqui é a artéria basilar, mas tem... Alguém poderia falar, puxa, Saulo, tem uma lesão crescendo aí na cisterna supracelar. Nada. Isso é só artefato de fluxo. Aqui outra localização muito característica, terceiro ventrículo, forame de Morro. Quais de vocês nunca viram aquelas bolinhas no FLAIR que ficam no forame de Morro, que parece que são lesões? Seriam neoplasias de forame de Morro. Aquilo é só artefato de fluxo. Então, muito cuidado com artefato de fluxo na sequência FLAIR. Vejam esse caso. Esse caso é interessante. O paciente tem aqui um artefato de uma válvula de derivação ventricular, aí faz o FLAIR e alguém ia falar assim, puxa, o Dr. Saulo me falou que o sulco no FLAIR é hipointenso. Esse paciente não. Esse paciente aqui na transição temporo-occipital, os sulcos não estão hipointensos. Existe um conteúdo hiperintenso. E a gente vai se lembrar aqui que o conteúdo hiperintenso pode ser qualquer coisa. Pode ser sangue, pode ser conteúdo infeccioso inflamatório, pode ser meningite carcinomatosa. Mas, nesse caso, isso só é artefato de susceptibilidade magnética. Então, cuidado com o FLAIR na presença de artefatos. Então, esse paciente, olha aqui a sequência gradiente eco, que exacerba artefato. Então, toda essa hiperintensidade de sinal dos sulcos aqui, na verdade, é só uma ausência de supressão de sinal do líquor pela presença deste dispositivo cirúrgico, determinando o artefato de susceptibilidade magnética. Aqui uma outra situação que alguém poderia falar, puxa, Saulo, esse cara sangrou na região frontal bilateral, tem hiperintensidade de sinal, você me falou que o FLAIR tem que ser hipointenso, mas alguém esqueceu de te mostrar o axial gradiente eco. No axial gradiente eco, isso daqui é um artefato produzido por um aparelho ortodôntico fixo. Então, muito cuidado nessas situações onde se tem um artefato de susceptibilidade magnética, porque usualmente nessas situações o líquor ele não é completamente suprimido. E por fim, acho que eu já estou terminando, ainda falta difusão e o gradiente, tá? Difusão, de uma maneira muito resumida, é a sequência para demonstrar áreas de restrição. Difusão é aquela sequência que a gente utiliza no AVC, mas não só para AVC. Então, a difusão, às vezes, nos mostra algumas alterações metabólicas. Por exemplo, esse paciente estava em uso dessa davigabatrina. Alguns pacientes que fazem áreas de restrição ao longo do esplênio do corpo caloso. São pacientes que, às vezes, estão dentro do contexto de crise convulsiva ou a retirada de uma droga anticonvulsiva ou no quadro de encefalite viral. Na caracterização de lesões infecciosas, abscessos, o conteúdo do abscesso purulento, usualmente ele restringe a difusão. Uma das sequências que a gente avalia as lesões infecciosas é a sequência de difusão, buscando essas áreas de restrição das lesões infecciosas. Aqui está, no caso, desculpa, um abscesso, um hematoma, numa fase subaguda, ele também apresenta hiperintensidade de sinal. Tem que ter esse cuidado e avaliar junto com o contexto clínico. Aqui um AVC clássico no território de cerebral média e aqui uma doença mitocondrial que pode também restringir, seja a substância branca, seja o comprometimento, como nesse caso foi, dos núcleos cinzentos profundos. Então, a difusão que se busca são áreas de restrição. E ela tem uma série de indicações, também caberia uma aula para falar só sobre a técnica de difusão. Aqui eu listei alguns casos isolados, alguns achados que a gente tem na sequência de difusão. E para finalizar a aula,
Já são 1 hora falando, né? Puxa. A última sequência que eu queria abordar é a sequência gradiente eco, essa sequência que, diferente do flare, que nos mostra o que é branco, o gradiente nos mostra o que é preto. E memorizem isso daí. Seriam os materiais, né? Aquilo que faz se tornar preto o gradiente eco. É sangue, cálcio, ar, gás, gordura e ferro. É só isso daí. Se está preto no gradiente eco, ou é sangue, ou é cálcio, é gás, gordura ou ferro. Então, antes da gente passar para alguns casos clínicos patológicos, é necessário que se conheçam os depósitos focais, os depósitos usuais de ferro, fisiológicos. Isso ocorre já a partir de 16 anos de idade e progride com o envelhecer. Então, num paciente mais idoso, é normal que se encontre algum acúmulo de ferro nos núcleos denteados, nos núcleos rubros, na substância negra, nos núcleos da base, aqui no núcleo estriado e também nos glóbulos pálidos. Então, este é um achado de imagem que é normal e ocorre com o envelhecimento. O que não seria normal? Eu encontrar um padrão deste daqui numa criança de 10 anos, por exemplo, uma área hipointensa. Poderia ser, por exemplo, cálcio ou depósito de ferro. Então, aqui, um outro alerta que eu queria dar para vocês é cuidado na avaliação da sequência gradiente eco com as estruturas ósseas que nós temos. A gente tem que ter cuidado com as estruturas ósseas. Cuidado quando for avaliar o gradiente eco. Por quê? Algumas vezes alguém pode se confundir e achar que isso daqui é hemorragia. O cara teve um trauma, fez uma contusão frontal, cortical hemorrágica. Saulo me falou que o gradiente, uma das coisas que faz ficar preto é sangue, e uma área que normalmente é comprometida no trauma são as porções basais dos lobos frontais, mas isso daqui é só essa interface do gradiente com as estruturas ósseas, é um achado comum, então tem que ter muito cuidado na avaliação dessas interfaces com as estruturas ósseas. Aqui é um paciente, 2 casos, aliás, é o mesmo paciente, tá? Com o gradiente eco mostrando que múltiplos focos hipointensos na sequência gradiente eco, aqui, predominando em situação justacortical, mais proeminente nas regiões posteriores, usualmente pacientes mais velhos, com doença vascular. O que é isso? Isso é angiopatia amiloide, aqui é a assinatura da angiopatia amiloide. Então, a sequência que caracteriza isso é a sequência gradiente eco. Vejam que no axial T2 praticamente não se vê todas estas áreas com hipointensidade de sinal. Então, a sequência gradiente eco nos mostrando o depósito de hemosiderina secundário a essas múltiplas microhemorragias. Aqui é um paciente que tem múltiplos cavernomas, tá? Cavernoma também se apresenta com essa hipointensidade de sinal na sequência gradiente eco. É a sequência que nos mostra a maior sensibilidade para a demonstração dessas lesões vasculares. De novo, a gente viu sangue, e aqui agora a gente vai ver uma displasia calcificada, um túbulo cortical, aqui na gradiente eco, mostrando aqui, até muito bonita essa imagem, o sinal do tridente, calcificada com essa hipointensidade de sinal. Aqui é um outro contexto clínico, a facomatose, síndrome de Studebaker, com as áreas de calcificação cortical giriforme, aqui com o realce da angiomatose leptomeníngea e uma proeminência do plexo coroide do mesmo lado. Então, a gente viu cálcio, a gente viu sangue. Essa é uma situação bastante interessante. A gente está vendo aqui algumas áreas com a acentuada hipointensidade de sinal, até parece em situação extraaxial, e a tomografia me mostra, de fato, presença de conteúdo gasoso extraaxial. Então, a gente está vendo um terceiro elemento que justifica a hipointensidade de sinal. E eu acho que esse é um dos últimos casos. Esse é um caso bastante interessante de um paciente que tem uma hipointensidade de sinal aqui ao longo dos plexos coroides. Não é normal ver essa hipointensidade, principalmente aqui nos recessos uncais dos conos temporais, tá? Mesmo no quarto ventrículo. É um paciente que tem hemocromatose, inclusive com depósito aqui na glândula hipofisária. E aqui é uma doença neurodegenerativa com acúmulo de ferro, onde se tem uma hipointensidade de sinal acentuada nos núcleos da base e tálamos e em situação subcortical, difusa em ambos os hemisférios, nos núcleos denteados, uma doença chamada aceruloplasminemia. Então, essas neurodegenerações com acúmulo de ferro, uma das sequências, se não a melhor de todas, para avaliação dessas doenças, é a sequência SWI
ou a sequência gradiente eco. E eu acho que esse é o último caso e que vocês merecem prestar bastante atenção e conhecer, é que gordura também é hipointensa na sequência gradiente eco. Por que eu estou falando isso? Porque algumas vezes alguém se confunde e fala, puxa, Saulo, aqui é um hematoma intraparenquimatoso numa MAVE, porque tem uns vasos anômalos e que sangrou. Não, isso é gordura. Gordura no gradiente eco suprime, fica hipointenso. O gradiente eco é uma sequência que suprime gordura, tá certo? Então, muito cuidado com as lesões que têm gordura no gradiente eco. Cuidado para não confundi-las com sangue. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é um prazer enorme poder compartilhar com vocês, porque foi uma das aulas que me fez fazer neuroradiologia. Essa aula, eu acho que assim, todos nós que rodamos na Medimagem, que tivemos oportunidade de conviver com o Dr. Nelson Fortes, que hoje trabalha em São Paulo, aprendemos isso no dia a dia. Todos os dias da minha vida, no meu fellow, a gente fazia essa sequência, essa análise sistemática, sempre começando no sagital T1. E a mensagem que eu queria dar para vocês é que, a partir de hoje, façam isso. Comecem no sagital T1. Passem para o axial T2. Vai para o flare, vai para a difusão, vai para o gradiente. Então, façam isso uma rotina, façam um hábito. Que, com o tempo, isso se torna muito automático. E eu acredito que isso vai minimizar muito a chance de deixar passar algum diagnóstico, alguma lesão desapercebida. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe por ter passado um pouquinho da hora. Acho que eu falei demais. Mas eu estou aqui disposto a qualquer dúvida que eu puder esclarecer. Eu vou, a partir de agora, parar de compartilhar. Tá certo? Queria agradecer a NeuroSky também. Esse é o nosso grupo que a gente começou agora. Somos 5 neuroradiologistas. Estamos extremamente empenhados. É um conteúdo extremamente sério. Somos pessoas experientes, estamos tentando ao máximo divulgar toda essa nossa experiência, compartilhar com vocês, e tenho certeza que a NeuroSky está aqui aberta a qualquer sugestão. E, por favor, nos sigam no perfil no Instagram, no nosso canal no YouTube. Vai ter muita coisa bacana em breve aí que a gente vai anunciar. Tá bom? Muito obrigado. Em nome da Liga da Alani, eu queria agradecer o Dr. Saulo por essa excelente aula. Foi ótima, muito obrigado. E estamos abertos para algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual é a melhor exame de imagem para poder diferenciar a doença de Alzheimer para a doença de PIC? Na verdade, assim, primeiro tem um contexto clínico, mas o que a gente faz são doenças cuja distribuição da patologia e, consequentemente, o padrão de imagem são diferentes, né? A doença de Alzheimer, ela predomina ali, se inicia nas regiões temporais mesiais, e por esse motivo a ressonância nos mostra uma atrofia que predomina na região temporal mesial. Já a doença de PIC, hoje englobada ali dentro do contexto das degenerações lombar frontotemporal, a degeneração lombar frontotemporal, a gente tem 3 variantes clínicas, e cada uma dessas variantes clínicas apresenta um padrão de imagem específico. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma variante comportamental, são pacientes que usualmente têm uma atrofia muito mais frontal. Se a gente está falando de uma variante semântica da afasia primária, a gente está falando de um paciente que tem uma atrofia que predomina no lobo temporal esquerdo. Então, depende do fenótipo clínico, e esse fenótipo clínico usualmente se traduz em um fenótipo radiológico também diferente. Mas, de uma maneira grosseira, na degeneração lobar frontotemporal predomina a atrofia frontal e temporal, enquanto na doença de Alzheimer há uma maior atrofia hipocampal, já que a doença se inicia ali nesta região. Eu queria mais uma vez parabenizar o Dr. Saulo por essa excelente aula, foi ótima, muito obrigado. E queria lhe convidar para o senhor falar um pouquinho melhor sobre a NeuroSky, qual é o projeto, que eu achei bem interessante, vocês têm um Instagram, não é? Isso, a gente começou recente, nós somos 5 pessoas e nós compartilhamos, assim, dividimos a mesma posição em relação ao conhecimento. A gente acredita que o conhecimento é algo que hoje tem que ser transmitido com extrema responsabilidade. O conhecimento está muito fácil de ser alcançado, está à disposição de todo mundo, mas o que a gente se propõe
é fazer isso de uma maneira muito séria, correta. E o que a gente tem é essa experiência que a gente pode compartilhar. Então, a gente já está trabalhando com isso há 12 anos, né? Então, a gente já tem uma certa experiência na área e é um conhecimento que se soma. A gente compartilha casos, a gente tira dúvidas uns com os outros. Então, a gente quer compartilhar isso com vocês. E tenha certeza que a gente vai fazer isso de uma maneira sempre muito correta, com muita responsabilidade. E é basicamente isso daí. A gente... Eu queria parabenizar o Dr. Solo pelo trabalho dele, também o trabalho da NeuroSky, eu também tenho acompanhado, está bastante interessante, e fico com convite para todo mundo seguir no Instagram, a NeuroSky. Eles têm vários posts com texto resumo, com neuroimagem mesmo, explicando os casos concretos, é bem interessante. E queria agradecer a presença de todo mundo que participou da aula, e agradecer mais uma vez o Dr. Saulo e convidar ele para as considerações finais. Então é isso, Jordão. Primeiro, eu que lhe agradeço pela oportunidade de falar sobre um tema, uma aula que eu acho... Essa aula de cabeceira, assim, sabe? Que sempre eu acho que eu vou falar. E porque é o que eu uso todos os dias. Eu acho que eu nunca vou deixar de usar. Por mais que hoje a gente tenha mais avançadas tecnologias, se o cara não tiver uma sistematização, uma rotina na análise, ele vai deixar passar. E aqui é a base da avaliação da neuroradiologia. Não é tratografia, não é nada disso. A base da radiologia, 99,9% dos diagnósticos serão dados com essas sequências que eu falei aqui. Então, elas são as mais importantes de todas. Se um dia vocês virem alguém divulgar que tal sequência mirabolante, não é verdade. O nosso diagnóstico sai nessas 4 sequências básicas. É aqui que se faz a neuroradiologia de verdade. Então, o que eu tentei hoje é passar um pouquinho da nossa experiência com as sequências mais importantes e tentar sistematizar uma avaliação para minimizar a taxa de erros. Tá certo? Certo, muito obrigado. E Oi? Obrigado a você. Até a próxima. Muito obrigado. E uma boa noite a todo mundo. Valeu. Até logo. Tchau, tchau.